A Tanzânia é um país localizado no leste do continente africano, conhecido por sua extraordinária diversidade natural, cultural e étnica. Com uma área territorial extensa e paisagens variadas, o país abriga savanas, florestas tropicais, lagos, desertos, montanhas e uma longa faixa costeira banhada pelo Oceano Índico. A capital política da Tanzânia é Dodoma, enquanto Dar es Salaam é o principal centro econômico e a maior cidade do país. Ao longo de sua história, a Tanzânia foi influenciada por povos africanos, árabes e europeus, o que contribuiu para a formação de uma sociedade multicultural. A população da Tanzânia é composta por mais de 120 grupos étnicos diferentes, cada um com sua própria língua, costumes e tradições. Essa diversidade faz do país um dos mais ricos culturalmente da África. Entre esses grupos, destacam-se povos que mantêm modos de vida tradicionais, como os Masai, os Datoga e os Hadza. Esses povos preservam conhecimentos ancestrais sobre a natureza, a sobrevivência e a organização social, transmitidos de geração em geração ao longo de milhares de anos. Entre as tribos tradicionais da Tanzânia, os Hadza ocupam um lugar especial. Considerados um dos últimos povos caçadores-coletores do mundo, os Hadza vivem principalmente na região do Lago Eyasi, no norte do país. Diferentemente da maioria das sociedades modernas, eles não praticam agricultura nem criam animais domesticados em larga escala. Sua sobrevivência depende da caça de animais silvestres, da coleta de frutas, raízes, tubérculos e mel, e do profundo conhecimento do ambiente natural em que vivem. Os Hadza organizam-se em pequenos grupos, familiares que se deslocam, conforme a disponibilidade de recursos naturais. Suas habitações são simples, feitas com galhos, folhas e materiais encontrados na natureza. A estrutura social é baseada na cooperação e na igualdade. Não existem chefes permanentes e as decisões são tomadas coletivamente. A comida é compartilhada entre todos, reforçando o senso de comunidade e solidariedade. Esse modelo de organização social contrasta fortemente com as sociedades urbanas modernas, baseadas na hierarquia, na propriedade privada e na acumulação de bens. A língua falada pelos Hadza é única e não pertence claramente às grandes famílias. Linguísticas africanas. Ela apresenta características próprias, incluindo sons de clique, o que demonstra a antiguidade e singularidade desse povo. A transmissão do conhecimento ocorre principalmente por meio da prática cotidiana, da observação e da tradição oral. Crianças aprendem desde cedo a reconhecer plantas comestíveis, rastros de animais e técnicas de sobrevivência. Nos últimos anos, a vida dos Hadza tem sido exposta ao mundo por meio de vídeos, documentários e redes sociais. Entre os indivíduos que ganharam visibilidade está um jovem conhecido como Chaba. Ele aparece em registros audiovisuais, mostrando o cotidiano de sua comunidade, o preparo de alimentos, a convivência com crianças e adultos e o contato ocasional com o mundo moderno. Chaba se tornou um símbolo da vida tradicional dos Hadza e do encontro entre culturas distintas. O cotidiano na tribo Hadza é marcado pela busca constante por alimento. Ao amanhecer, os homens saem para caçar, percorrendo longas distâncias pela savana e pela floresta. Utilizam arcos e flechas simples, confeccionados com materiais naturais. A caça exige habilidade, paciência e conhecimento profundo do comportamento dos animais. As mulheres e crianças dedicam-se à coleta de frutos, sementes, raízes e tubérculos, além da busca por mel, um alimento altamente valorizado. Ao final do dia, os alimentos são reunidos e preparados de forma simples, sendo compartilhados entre todos os membros do grupo. A relação dos Hadza com a natureza é profunda e respeitosa. Para eles, o ambiente natural não é apenas um espaço físico, mas uma fonte de vida, identidade e espiritualidade. O conhecimento sobre plantas medicinais, ciclos das estações e comportamento dos animais é essencial para a sobrevivência. Esse saber tradicional representa um patrimônio cultural imaterial de grande valor. Apesar da riqueza cultural, os Hadza enfrentam desafios crescentes: a expansão da agricultura, a criação de gado, o crescimento populacional e a ocupação de terras reduziram significativamente o território tradicional desse povo. Muitas áreas antes utilizadas para caça e coleta foram transformadas em fazendas ou assentamentos humanos. Além disso, o turismo e o contato com a sociedade moderna provocam mudanças nos costumes e nas formas de organização social. A Tanzânia, como um todo, vive um processo de transformação. Enquanto as grandes cidades se modernizam, com infraestrutura urbana, tecnologia e comércio, muitas comunidades rurais e tribais continuam vivendo de forma tradicional. Esse contraste evidencia as desigualdades sociais e econômicas, mas também revela a complexidade cultural do país. A vida selvagem da Tanzânia é um dos seus maiores patrimônios naturais. O
país abriga alguns dos mais importantes parques nacionais do mundo, como o Serengeti, o Tarangire e o Parque Nacional do Lago Manyara. Esses ecossistemas são fundamentais para a conservação da biodiversidade e atraem milhões de turistas todos os anos. A famosa migração anual de gnus e zebras no Serengeti é considerada um dos maiores espetáculos naturais do planeta, demonstrando a força e a resiliência da vida selvagem africana. A preservação desses ambientes naturais é essencial não apenas para os animais, mas também para as comunidades humanas que dependem deles. O equilíbrio entre desenvolvimento econômico, turismo e conservação ambiental é um dos principais desafios da Tanzânia contemporânea. Ao observar a vida dos Hadza, dos Maasai e de outras tribos, é possível compreender diferentes formas de organização social e de relação com a natureza. Esses povos mostram que existem múltiplas maneiras de viver e de interpretar o mundo. A história de Chaba e de sua comunidade representa a luta pela preservação da identidade cultural em um mundo em constante transformação. A Tanzânia permanece como um espaço onde passado e presente coexistem, entre cidades modernas e aldeias tradicionais, entre tecnologia e práticas ancestrais. O país revela a diversidade da experiência humana. Conhecer a Tanzânia é compreender não apenas sua geografia e sua fauna, mas também a complexidade de seus povos, suas culturas e suas histórias. A vida selvagem, as tribos e as paisagens da Tanzânia mostram que, apesar das diferenças culturais, a humanidade compartilha valores universais, como a busca pela sobrevivência, o senso de comunidade e a relação com a natureza. Ao longo dos séculos, a Tanzânia desempenhou um papel importante na história da África Oriental. Antes da colonização europeia, a região era habitada por diversos povos africanos que desenvolveram sistemas próprios de organização social, comércio e cultura. Rotas comerciais ligavam o interior do continente à costa do Oceano Índico, onde mercadores árabes e persas estabeleceram contatos com as populações locais. Esse intercâmbio cultural influenciou a língua, a religião e os costumes de várias comunidades, especialmente nas regiões costeiras. Durante o período colonial, a Tanzânia foi dominada por potências europeias. Primeiro, o território fez parte da África Oriental Alemã e posteriormente passou ao controle britânico. Esse período trouxe mudanças profundas na organização política, econômica e social do país. Após a independência, em 1961, a Tanzânia iniciou um processo de construção nacional, buscando integrar seus diversos povos e culturas em uma identidade comum. Apesar das transformações políticas e econômicas, muitas comunidades tradicionais mantiveram seus modos de vida ancestrais. Entre elas, os Hadza continuam representando um exemplo raro de sociedade, baseada na caça e na coleta. Estudos científicos, realizados por antropólogos e pesquisadores, demonstram que o modo de vida dos Hadza oferece importantes insights sobre a evolução humana, já que sua organização social e suas práticas de subsistência se assemelham às de sociedades humanas antigas. Pesquisas também mostram que os Hadza possuem uma dieta variada e equilibrada, baseada em alimentos naturais, o que contribui para uma boa saúde física. No entanto, o contato crescente com alimentos industrializados e produtos modernos tem provocado mudanças nos hábitos alimentares e no estilo de vida, gerando novos desafios de saúde para a comunidade. A presença do turismo na região do Lago Eyasi também influencia a vida dos Hadza. Visitantes de diferentes partes do mundo procuram conhecer de perto o modo de vida da tribo, o que gera oportunidades econômicas, mas também riscos culturais. A exposição excessiva pode levar à transformação de tradições em espetáculos para turistas, comprometendo a autenticidade cultural. Além dos Hadza, outras tribos da Tanzânia desempenham papéis importantes na diversidade cultural do país. Os Maasai, por exemplo, são conhecidos por seu estilo de vida pastoril, suas vestimentas coloridas e suas tradições guerreiras. Eles vivem principalmente nas regiões de savana e dependem da criação de gado. Já os Datoga são conhecidos por suas habilidades metalúrgicas e por sua organização social complexa. Cada um desses povos contribui para o mosaico cultural da Tanzânia. A convivência entre diferentes culturas nem sempre é simples. Conflitos por terra, recursos naturais e reconhecimento cultural ocorrem em várias regiões do país. Ao mesmo tempo, iniciativas governamentais e de organizações internacionais buscam promover a preservação cultural e o desenvolvimento sustentável, equilibrando tradição e modernidade. A educação é outro fator que influencia a transformação das comunidades tradicionais.
Em muitas regiões rurais, o acesso à escola é limitado e as crianças aprendem principalmente por meio da tradição oral e da experiência prática. No entanto, programas educacionais têm sido implementados para ampliar o acesso ao ensino formal, o que pode abrir novas oportunidades, mas também afastar as novas gerações de suas tradições ancestrais. A Tanzânia também enfrenta desafios econômicos significativos. Embora o país possua recursos naturais abundantes, incluindo minerais, terras férteis e potencial turístico, grande parte da população vive em condições de pobreza. O desenvolvimento econômico é desigual e as áreas rurais frequentemente carecem de infraestrutura básica, como estradas, hospitais e serviços públicos. Ao mesmo tempo, a Tanzânia tem se destacado como um exemplo de estabilidade política em comparação com outros países da região. Essa estabilidade contribui para o crescimento do turismo e para a atração de investimentos estrangeiros. O turismo, especialmente o ecoturismo, tornou-se uma das principais fontes de renda do país, gerando empregos e incentivando a conservação ambiental. A vida selvagem da Tanzânia continua sendo um dos maiores símbolos do país. Os parques nacionais e reservas naturais desempenham um papel crucial na proteção de espécies ameaçadas e na manutenção dos ecossistemas. No entanto, a caça ilegal e a destruição de habitats representam ameaças constantes à biodiversidade. A relação entre as comunidades humanas e a vida selvagem é complexa. Em algumas regiões, animais selvagens competem com humanos por recursos naturais, o que pode gerar conflitos. Ao mesmo tempo, a presença da fauna é essencial para o turismo e para a identidade nacional da Tanzânia. Encontrar um equilíbrio entre conservação ambiental e necessidades humanas é um dos grandes desafios do país. A história dos Hadza, de Chaba e de outros povos tradicionais da Tanzânia nos convida a refletir sobre o significado do progresso. Enquanto o mundo moderno avança rapidamente, muitas culturas ancestrais lutam para preservar seus valores, conhecimentos e modos de vida. A Tanzânia representa um espaço onde essas tensões entre tradição e modernidade se tornam visíveis. Ao conhecer a realidade desse país, percebemos que a diversidade cultural e natural da Tanzânia não é apenas um patrimônio local, mas um legado da humanidade. Preservar essas culturas e ecossistemas significa proteger a memória, a identidade e a história de povos que contribuíram para a formação do mundo atual. Inscreva-se e comenta o que achas da Tanzânia.